As mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Um carrossel de cores no cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. As mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Um carrossel de cores, um cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. A tua voz sopra a verdade sobre mim. A tua voz sopra a verdade sobre mim.
Sim, Espírito Santo, necessitamos que o Senhor venha soprar mais uma vez sobre nós. Nos rendemos a Ti, Senhor. E aquele que está dormindo, que o Senhor venha acordar e avivar nesta manhã. Sopra sobre nós. Uma palavra Tua e um sopro dos Teus lábios move o céu e o mar. Um toque das Tuas mãos e um brilho do Teu rosto move o meu coração. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre esta terra vazia e sem vida, e sobre a nossa nação, Espírito de Deus. E uma palavra Tua e um sopro dos Teus lábios move o céu e o mar. E um toque das Tuas mãos e um brilho do Teu rosto move o meu coração. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. E sopra sobre esta terra vazia e sem vida, e sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Santo Espírito vem, que a Tua vida é deste exército. O Teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora. Em uma voz nos levantamos. Declare isso. Que a Tua vida é deste exército. O Teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora.
tua vida. Que a tua vida é deste exército. Teu Espírito se levante em nós. Nascemos para esta hora. Em uma voz nos levantamos. Nos a tua luz brilha aqui, a tua luz brilha em cada canto, nada é escondido, tudo é revelado, tudo vem à tua luz, pois tu és bom, Jesus, tu és bom, Jesus, tu és tão bom, tu és tão bom. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua nuvem de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos ir além nesta manhã. Vamos ir além do véu. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Deus. Queremos ser como ouro provado pelo fogo. Não queremos fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Custe o que custar, Senhor, queremos a Tua presença. Não queremos diminuir o Senhor para dentro dos nossos pensamentos. Queremos ter os Teus pensamentos. Não queremos Te diminuir com o nosso medo, com a nossa limitação, mas queremos entrar no sobrenatural e ser como Jesus. Se você puder e quiser, vamos nos ajoelhar agora diante do Senhor e vamos nos entregar a Ele, dizer: Senhor, eis-me aqui. Vamos nos doar não só de palavras, não só de mente, mas de corpo. Todo o nosso ser, Senhor, nós entregamos a Ti. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente.
mensalmente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua nuvem de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver se eu passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua nuvem de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, erga as tuas mãos e glória. Quero ser como ouro provado, como ouro provado. Sim, Senhor. Quero ser como ouro provado, como ouro provado. Sim, Senhor. Faça essa oração. Quero ser como ouro provado, como ouro provado. Sim, Senhor. Quero ser como ouro provado, como ouro provado. Sim, Senhor. Te adoramos, Jesus. E quando te adoramos, tu nos transforma. Quando te honramos, tu nos molda. Vem, Senhor.
és para mim. Sou um sacrifício vivo, o filho é encontrado, banhado em verdade, eu não retenho nada.
apaixonado por Ele. Erga sua voz. Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Procuro as palavras que me disse quando me achou. Tudo me leva de volta aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz. Jesus, meu noivo, paixão são as lágrimas de amor. Meu presente é minha vida que te dou. Desejo cantar de volta a canção que me conquistou. Que me disse quando me achou. E tudo me leva de volta aos pés daquela cruz, e tudo me faz ver o valor, o poder daquela cruz. Jesus, meu noivo, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é minha vida que te dou. Jesus, meu noivo, sim, minha adoração é o nardo que derramo, minha paixão são as lágrimas de amor, meu presente é minha vida que te dou. Que honra é ser chamado só teu, que honra é estar bem aqui.
Hoje nós começamos uma nova série. Quantos aqui gostam das nossas séries aqui? Tá bom. Então a gente vai começar hoje uma nova série. E essa nova série tem tudo a ver com aquilo que Deus tem falado conosco como igreja para o ano de 2017. Quantos aqui estiveram conosco nas 7 noites em Sião, quando eu trouxe aquela palavra sobre next level? Você lembra disso? Quem estava aqui? Fala comigo, next level. Se você não tem a mínima noção do que você acabou de falar, você acabou de falar próximo nível em inglês. Fala comigo, next level. É isso que Deus quer nos levar. E na verdade, next level é uma gíria. É uma gíria que as pessoas estão usando para coisa que é uma outra categoria. É como se as pessoas falam, nossa, isso aqui é muito irado, isso aqui é muito top. Eles falam, isso aqui é next level. Eu não sei você, mas Deus quer te levar para o next level. Você quer o next level de Deus? Deus não quer que vocês, sabe, é importante que nós entendamos algo sobre a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho diz, venha como você está. Isso que Jesus fala, venha como você está, mas eu te amo demais para te deixar permanecer como você está. Venha como você está. Eu tenho que estar perfeito para me chegar a Jesus. Não. Do jeito que você está hoje, venha. Mas quando você vem, Ele fala, eu te amo demais para te deixar do jeito que você está. Porque eu tenho um próximo nível para você. Você crê nisso? Fala para mim, Deus tem algo novo para você. É um próximo nível. É next level. E sabe, nós vamos falar essa semana sobre algumas mentalidades que nos impedem de chegar ao próximo nível. E nós vamos estar nas próximas semanas falando sobre algumas mentalidades e alguns personagens da Bíblia que nós, estudando essas vidas, enquanto nós estudamos esses personagens, nós entendemos como Deus, sabe, a Bíblia está repleta de homens e mulheres, como eu e você, que Deus pegou de um patamar e falou assim, deixa eu fazer um processo na tua vida, eu quero te levar para um next level, eu quero te levar para um próximo nível. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Gideão. Então hoje, a nossa primeira mensagem da nossa série Next Level, rumo a um próximo nível, nós vamos falar sobre Gideão. E o título da nossa mensagem hoje é não jogar para perder, mas sim jogar para ganhar. Então hoje nós estamos falando sobre jogando para ganhar. Fala comigo, jogando para ganhar. Eu não sei se você gosta de futebol ou de esporte que nem eu, mas tem uma diferença quando você tem um time que joga para ganhar versus um time que joga para não perder. Você gosta de assistir o jogo de um time que joga para ganhar, não é verdade? Você não é nem espanhol, você não nasceu no Barcelona, mas você gosta de assistir o jogo do Barcelona. Quem concorda comigo? Porque você sabe que aquele time joga para ganhar. Alguns podem falar assim, mas tem times que são campeões, e são aqueles que são campeões com 1-0, 0-0, 1-0, 0-0. Aqui, ele vai ser campeão? Vai ser campeão, mas não joga para ganhar, joga para não perder. E Deus está falando assim, sabe, hoje nós estamos falando sobre a vida de Gideão. E Gideão era um cara que ele falava assim, Deus, quem sou eu? Eu sou o menor da minha família, eu sou da tribo de Manassés, a tribo mais pobre de Israel. Eu quero simplesmente sobreviver. E hoje eu quero falar contra uma mentalidade de sobrevivência. Hoje eu quero falar contra uma mentalidade que pensa que o evangelho é você tentar se manter puro, tentar fugir de pecado e ficar numa contagem regressiva até Jesus voltar. Quantos sabem que o evangelho é muito mais do que isso? Evangelho não é você se esconder dentro de uma bolha evangélica e falar, Deus, quanto tempo a gente consegue aguentar esse negócio aqui até o Senhor Jesus voltar? Eu lembro meu primeiro ano de faculdade, quando eu saí do Brasil fazer faculdade lá na Pensilvânia, e eles falaram para mim, Theo, você precisa, eu tinha tem uma igreja lá que é muito próxima à nossa igreja, perto da faculdade, e quando eu fui, minha mãe falou assim, você chega lá e você liga para esses pastores, eles vão cuidar de você. E eu tinha 17 anos para 18 anos, cheguei lá, esses pastores me receberam, e eu fiquei uma semana com eles antes de ir para a faculdade para morar na República. Eu lembro que naquela semana o pastor de jovens dessa igreja lá na Pensilvânia, ele falou para mim assim, quando você chegar na faculdade, você tem que procurar um grupo cristão na faculdade, um estudo bíblico, você tem que procurar alguma coisa para você ter comunhão com cristãos naquela faculdade. Eu falei, beleza. Ele falou assim, lá você tem que criar amizades boas. Ele estava me dando conselhos muito bons. Eu falei, tudo bem. Assim que eu cheguei naquela faculdade, eu comecei a procurar esse tal do grupo cristão. Eu descobri que tinha então um estudo bíblico. E esse estudo bíblico eram algumas pessoas que se reuniam uma vez por semana, mais ou menos um pocket, mas completamente diferente. E depois eu vou explicar por quê. E eu lembro que eu cheguei na primeira reunião, e o teor, o clima, a atmosfera da primeira reunião era assim: nós estamos aqui
no meio de uma guerra, tem muito pecado lá fora, vamos tentar sobreviver até semana que vem? Eu olhei para aquilo e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei você, mas tem muitos crentes que vivem o seu cristianismo assim. Eu estou aqui, eu estou tentando sobreviver para não pecar, não perder minha salvação, não me desviar, e quem sabe Jesus consegue voltar a tempo antes de eu fazer isso. Sabe o que eu estou falando? Deixa eu falar para você que Deus tem um next level para você. Se isso é a tua mentalidade de cristianismo, hoje o Senhor vai quebrar isso em nome de Jesus. Deus tem algo mais para você. Isso não é vida e vida em abundância que Jesus veio pagar para nós termos. Então quando nós estamos jogando para ganhar, nós não estamos jogando para não perder. Essa mentalidade é de alguém que fala assim, contanto que eu não perca, eu estou feliz. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito em não só perder, eu quero ganhar. O que é ganhar? Fala para quem está ao teu lado, você é um ganhador. Tem a mentalidade de ganhador. Olha, Gideão era uma pessoa, e eu queria que você abrisse comigo em Juízes, e a gente vai passar por esses versículos. Na verdade, põe o teu dedo lá em Juízes. Antes de nós entrarmos em Juízes, eu tenho alguns outros versículos para abrir com você. Romanos 12, e você deixa o teu dedo, o marcador em Juízes 6, que é o nosso texto de hoje. Mas eu quero antes entrar em Romanos 12, versículo 1. Diz assim, Paulo fala, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala comigo, se apresentar. O que Paulo está falando é, você cristão tem que se apresentar. Você cristão tem que se fazer presente. Você lembra na época da escola, onde a professora falava o teu nome, você tinha que falar, presente? Sim ou não? E daí quando via um nome engraçado, todo mundo ficava rindo. E a Júnia, minha esposa, falou assim, até hoje eu preciso de cura interior. Porque as pessoas não entendiam que o nome dela não era Júlia, é Júnia. E pior ainda é que o nome dela é Júnia, antes de casar comigo, Júnia Navega Dias. E ela falou, eu escutei a piada a minha vida inteira. Você navega dias? Eu navego há anos. E ela escuta, e todo mundo escuta até hoje. Júnior Navega Dias? Eu nunca escutei essa piada antes. Mas sabe, quando você está na escola e a professora chama o teu nome, você fala assim, presente. Paulo está falando isso. Você que é cristão, Deus está te chamando. Ele chama você pelo nome, ele fala assim, ele está esperando que você fale assim, eu estou aqui presente e eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. Esse é o meu culto. E uma vez que você se apresenta, por isso que eu falei, quando Jesus fala, venha como você está, ele está falando, se apresente. E muitas pessoas pensam que o cristianismo é só você se apresentar. Alguns pensam que o cristianismo é só você vir para o altar. E muito bom que você venha para o altar, mas como a gente sempre falou, a salvação não é o fim, ela é o início de uma jornada. Alguns tratam, as pessoas que enxergam a vida no reino como simplesmente o evangelho da salvação, elas encaram a salvação, a decisão para Cristo como final. Nós vamos construir algo, nós vamos trabalhar para finalmente falar, quem que é Jesus? E a pessoa levanta a mão, vem para frente, repete a oração do pecador, você nasceu de novo, a gente comemora, ganhamos a Copa. Quando a gente mal entendeu que agora começa o campeonato. Faz sentido? E muitas vezes a gente está com essa mentalidade, porque nós não entendemos a diferença do que é o evangelho da salvação e o evangelho do reino. O evangelho da salvação é a porta de entrada para o reino, e uma vez que você está dentro do reino, você tem a missão de trazer o céu na terra e transformar a tua sociedade como reflexo dos céus aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz sentido o que eu estou falando? E aqui Paulo está falando assim, você tem que se apresentar. Mas ele não para aí, porque no versículo 2 ele continua o texto, ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Fala comigo, transformação. Depois da apresentação vem a transformação. Ele falou assim, você se apresentou, você se destacou de uma forma, a forma mundana. Quando você se apresenta, você fala assim, eu não sou mais parte dessa forma, eu me apresento diante de Cristo. E agora Cristo fala assim, você veio como você está, eu te amo demais para deixar você do jeito que você está, portanto eu te chamo agora para um processo de transformação. Faz sentido? Apresentação, depois transformação. Como é que essa transformação acontece? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Fala comigo, experimenteis. O que quer dizer isso? A palavra original no grego é gnoskis. Fala gnoskis. E gnoskis não é para que você conheça apenas racionalmente.
Gnósticos não é que você sinta algo no teu coração apenas. Gnósticos literalmente fala sobre você se adentrar para uma experiência. A conotação de gnósticos é você incorporar uma experiência. E aqui que ele está falando assim, ó, se você passar por metanoia, renovação da vossa mente, você vai adentrar uma experiência. Qual que é essa experiência? Ele descreve na última frase do versículo 2, que é: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que é salva, mas não vive chamado. Você pode passar a vida inteira aqui nessa terra salvo e não chamado. O que Deus está falando aqui é: se você quer viver não só salvo, mas chamado, você precisa passar por uma metanoia. Você vai ter que mudar a mentalidade. Você vai ter que mudar a maneira como você se enxerga, como você enxerga a tua missão e como você enxerga o teu Criador. Você vai ter que passar por uma metanoia, e isso é que traz a transformação para que você finalmente venha experimentar o gnósticos, ou adentrar, incorporar a vontade pela qual você foi criado para cumprir. Faz sentido? É isso que Deus nos chama para fazer. E Gideão é uma pessoa que ele nem sabia o chamado dele. Olha só que interessante, queria que você continuasse aqui comigo. Abre lá comigo no texto de 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículo 18. Se você puder, chega lá comigo rapidinho. 2 Coríntios 3, versículo 18. Paulo diz algo muito interessante sobre a natureza do nosso andar. Ele fala assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Agora, para analisar isso que Paulo está falando. Nós temos o rosto descoberto, nós estamos refletindo como espelho. Quando você olha diante do espelho, o que é que está na frente do espelho? O que é que está na frente do espelho? Você está na frente do espelho. E quando você olha perante um espelho, o que está na tua frente? O espelho. Faz sentido? Então Paulo está trazendo um exemplo aqui. Ele está trazendo aqui um exemplo que descreve uma dinâmica de nós perante Deus. Ele está falando assim, ó, sabe como você vai ser transformado? Você vai ser transformado quando você se posiciona perante a glória de Deus, como você se posiciona perante um espelho. Permita com que você, perante a glória de Deus, olhe para aquilo como você olha para o espelho, e que o espelho venha refletir de volta uma imagem. E quando você olha perante a glória de Deus é refletida de volta para você. E é justamente quando você contempla Deus que a beleza de Deus é refletida sobre você, e você vai de uma glória para uma outra glória. Olha só o que o versículo está falando. O versículo diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Fala comigo, transformação. De glória em glória. Fala para quem está lá: Deus quer te levar para uma outra glória. Fala para a pessoa que está lá: Deus quer te levar para um nível maior de glória. Fala assim: tem um next level de glória. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, quanto mais você contempla Deus, mais parecido você se torna com Deus. Faz sentido? Então sempre tem uma glória a mais. Em outras palavras, se você está andando na mesma glória que você andava em 2016, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Você precisa pôr sobre você uma demanda, e eu não estou falando sobre um fardo no sentido negativo, mas uma demanda. Deus, eu experimentei essa glória em 2016, eu preciso de uma glória maior, porque a tua palavra diz que parte do meu processo de transformação é eu ir de glória em glória. Quem acredita que Deus tem mais para você? Se você não acredita que Deus tem mais para você, essa série não vai fazer sentido. Se você acredita, sabe de uma coisa? Para mim, eu já sou salvo, eu já sou liberto, eu fazia isso antes, eu não faço mais isso, agora eu estou bem, a minha família está estável, os meus filhos estão na escola dominical, a minha esposa não me largou, está comigo, a gente está bem, agora eu vou simplesmente pôr a minha vida no piloto automático, vamos esperar, ou eu vou morrer, ou Jesus volta antes. É uma pessoa que não está vivendo de glória em glória. É uma pessoa que quando eu falo sobre next level, você fala assim: não preciso disso. Eu já estou num level muito bom. Eu já estou num nível que para mim está suficiente. Eu estou jogando para não perder. O Theo quer jogar para ganhar. Mas não precisa correr tanto. Não precisa dividir todas as bolas. É só administrar o resultado. Faz sentido o que eu estou falando?
Deus está falando assim, não, o andar que eu tenho para você, se você falar assim, eu não quero ser só salvo, mas eu quero ser chamado, eu tenho que abraçar um processo de jogar para ganhar, e eu quero ir de glória em glória. Faz sentido? E agora, Gideão, ele está nessa situação, abre comigo em Juízes 6, e depois, se você puder, leia com calma esse texto na tua casa. Na verdade, a história de Gideão, versículo 6, ou melhor, capítulo 6 de Juízes, capítulo 7 e capítulo 8, depois você lê isso com mais calma. E Juízes 6, versículo 11, nós encontramos Gideão, ele está jogando para não perder, enquanto ele está moendo trigo no lagar. Por que ele está moendo trigo no lagar? Deixa eu só te contar o que está acontecendo. Eu não consigo, a gente não tem tempo para ler todo o capítulo 6, nem o capítulo 7, mas eu vou te contar o resumo. O que está acontecendo é, por 7 anos, como resultado da desobediência de Israel, por 7 anos os midianitas estão oprimindo o povo de Israel. Enquanto ele está oprimindo o povo de Israel, Gideão, sabe como que acontecia essa opressão? Eles produziam a colheita, e quando chegava no momento da colheita, os midianitas, eles vinham com seus camelos, com seus cavalos, eles passavam e roubavam toda a colheita, e eles depredavam, destruíam toda a nação de Israel. E naquele momento, Gideão, a palavra diz que os israelitas começaram a construir cavernas e começaram a fazer buracos nas montanhas para esconder os mantimentos e as suas comidas, para eles não serem saqueados pelos midianitas. E Gideão, ele está seguindo aquilo que todo mundo está fazendo. Ele está produzindo comida, ele está cuidando da sua vida e ele está escondido. E no versículo 11 do capítulo 6, a gente encontra aqui Gideão. E Gideão, o anjo do Senhor aparece para Gideão. Ele senta debaixo da árvore do carvalho, lá em Ofrá, que pertencia a Joás, que é o pai de Gideão. Enquanto o seu filho Gideão, ele estava moendo trigo no lagar, para se esconder dos midianitas. Aqui você encontra um jovem com uma mentalidade: eu quero garantir o meu, para eu não perder. Gideão, você não está revoltado com o fato que os midianitas estão saqueando vocês toda a colheita há 7 anos? Eu estou, mas não o suficiente para fazer algo a respeito. Eu quero simplesmente garantir o meu, eu não quero perder. Faz sentido? Gideão, se estivesse vivo hoje, seria o típico evangélico preso no gueto gospel. Eu quero garantir o meu, eu quero me cercar de só crentes para eu não ser tentado a pecar. Eu não quero ser sal da terra nem luz do mundo, eu prefiro ficar incubado dentro de uma igreja. Faz sentido o que eu estou falando? É aqui Gideão está falando, eu quero jogar para não perder. E Gideão, ele está numa situação, se você continuar olhando, Gideão, ele é comissionado, ele é convocado por Deus. E Deus começa a falar assim, esse é o anjo do Senhor, você vê que tem um A maiúsculo. Isso aí quer dizer que é literalmente Deus, Jesus apareceu para ele. E Jesus está convocando ele, está falando assim, Gideão, você precisa fazer algo a respeito disso. Eu estou te escolhendo para trazer libertação ao povo de Israel. E Gideão, ele vem com diversas desculpas, quem sou eu para fazer isso? E basicamente você conhece a história de Gideão. Quantos aqui já conhecem a história de Gideão? Tá. Se você não conhece, toma esse tempo, capítulo 6, 7, 8, para você ler de Juízes nessa semana, para você entender melhor. Mas eu não tenho tempo para entrar, então eu vou só resumidamente falando. Gideão, ele é comissionado, ele questiona a sua capacidade. Deus traz sinais palpáveis, sinais sobrenaturais para provar, eu estou contigo. Gideão então diz, eu vou para a guerra. Quando ele diz que ele vai para a guerra, ele tem então 32 mil soldados com ele. Ele consegue convocar 32 mil soldados. Deus fala para ele, é muita gente, reduz isso, manda quem está com medo, vai embora. Ele fala isso, vão embora 22 mil, sobra só 10 mil. Deus ainda fala para ele, é muita gente, eu preciso filtrar, eu tenho que reduzir esse grupo. De 10 mil ele vai para 300, e com 300 ele vence os midianitas, tá? Então essa é a história de Gideão. Agora, tem 3 coisas que Gideão, ele precisa encarar em si mesmo, para que ele venha ter a vitória, e para que ele venha sair de simplesmente um sobrevivente para um guerreiro vitorioso. Gideão precisava fazer algo que o levaria para o next level, para o próximo nível. E ele teria que então encarar alguns medos dentro do coração dele. E eu falo hoje que, sabe, para você ir para o next level de Deus na tua vida, você tem que parar de viver teu cristianismo como alguém que quer jogar para não perder, para alguém que quer jogar para ganhar. Faz sentido? Eu digo que isso é a diferença do termostato e do termômetro. O termômetro, ele serve para indicar a atmosfera, a temperatura da atmosfera. O termostato,
é justamente aquilo que estabelece a temperatura da atmosfera. Hoje talvez você pode se encontrar numa situação que você fala assim: eu tenho vivido meu cristianismo como um termômetro. Eu entro nos lugares e eu indico a temperatura do lugar. Você está falando assim: não, isso é jogar para não perder. Jogar para ganhar quer dizer, eu vou ser o termostato. Eu ponho o termostato lá do ar-condicionado lá de casa em 22 graus. Quando tem dia de 40 graus, pum, aquele ar-condicionado ele entra e ele vai fazer: não, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora se tem 40 graus, aqui dentro, isso é meu ar-condicionado falando comigo. Então, aqui dentro vai ter 22 graus. Faz sentido? A gente acabou de voltar do inverno. Eu estava nos Estados Unidos, está bem frio lá, porque lá é inverno. Cheguei no hotel, eu botei o ar-condicionado para 72 graus Fahrenheit. E o que quer dizer isso? Lá fora, 60, 58 graus. E o ar-condicionado está falando comigo: eu não quero saber se lá fora está frio, aqui vai estar 72 graus. Faz sentido? Essa é a diferença de você jogar para não perder e você jogar para ganhar. Gideão estava numa situação onde ele falava assim: contanto que eu sobrevivo o próximo ataque dos midianitas. E Deus fala: não, eu não te criei para isso. Eu quero falar para você que tem uma glória maior. Eu quero falar para você que tem um next level. Eu quero falar para você que você não precisa ser só salvo, você pode viver salvo e chamado. Eu quero falar para você que você não precisa só se apresentar, mas que quando você se engaja no processo de transformação, eu te levo por uma metanoia que vai te levar para um gnósquis, uma incorporação da minha perfeita vontade na tua vida. E a minha perfeita vontade é: você vem como você está, mas você não fica como você veio. Faz sentido? E aqui Gideão ele tem que encarar alguns medos. E o primeiro medo que ele tem que encarar é o medo de si. Então hoje nós temos 3 pontos. E o primeiro ponto é: ele tem que, como todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos que encarar o medo de si próprio. Gideão aqui tem um medo de si próprio. Olha só o que está acontecendo aqui nesse versículo de Juízes 14, ou melhor, 6,14, diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianistas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. No versículo 12, Jesus está chamando ele: ó grande homem valoroso. Em outras palavras, Gideão está tendo uma confusão. Eu não sei se você já se sentiu confuso. Quando você está perante a presença de Deus e Deus te chama: você é santo, você é um rei e um sacerdote. Você fala: eu? Será que ele está falando com a pessoa atrás de mim? Gideão está falando assim: grande guerreiro valoroso, eu? E Deus começa a trazer no versículo 14 o comissionamento. Fala assim: essa aqui é a tua missão. Fala assim: você vai livrar, e você vai com a tua força livrar Israel da mão dos midianitas. Mas, Senhor, como eu? Eu sou o menor da minha família. A minha família é a mais pobre da minha tribo Manassés. Como assim? Eu? Aqui nesse momento, Gideão ele tem que começar a vencer o medo dele próprio. Ele talvez tenha medo das suas deficiências. Aqui Gideão ele está muito consciente. Deixa eu falar uma coisa: muitas vezes nós temos muito mais a consciência daquilo que nós temos deficiência do que aquilo que Deus pode fazer. Há 3 dias atrás eu estava conversando com um pastor que não é da nossa igreja, é um outro pastor de uma outra igreja lá nos Estados Unidos. Ele estava falando para mim: eu estou numa crise. E ele começou a citar todas as crises que ele está passando na vida dele. Ele está numa situação muito, muito assim delicada. Mas eu falei assim: pastor, para olhar. Você me falou isso. E eu trouxe ele de volta para a narrativa, desde o início do que ele começou a me contar. Eu comecei a trazer para ele a perspectiva da mão de Deus. Você viu aqui a mão de Deus agindo? Você viu aqui o milagre de Deus na tua vida? Você viu aqui a provisão de Deus? Você viu que Deus foi fiel à palavra dele aqui? Você viu que Deus te trouxe aqui o conforto? Você viu que Deus te trouxe aqui a provisão? Ele parou para olhar e falou: eu nunca vi a mão de Deus como eu estou vendo a mão do diabo. Tem gente que é muito consciente daquilo que o diabo está fazendo e não tem a mínima consciência das digitais da mão de Deus na sua trajetória. Faz sentido? O diabo está fazendo alguma coisa? Tá, lógico que ele está. Ele está em contagem regressiva, ele vai fazer alguma coisa. Os demônios estão atuando? Estão. Existe um mundo espiritual que é muito mais real do que esse mundo que você me enxerga e que eu te enxergo. Mas deixa eu te falar também: assim como existem demônios, existe o diabo aí atuando, existe um Deus que já venceu e vai vencer. Existem para cada um demônio 2 anjos. E eles são os seres auxiliadores que estão aqui para nos ministrar e para nos ajudar.
e se nós voltarmos os nossos olhos e aumentarmos a consciência daquilo que Deus está fazendo, ao invés daquilo que o diabo está fazendo? Gideão era muito consciente, as minhas deficiências. A minha tribo Manassés, ela não é significante. E da minha tribo Manassés, a minha família é mais pobre. E da família que eu tenho, eu sou o menor. Ele era muito consciente dele mesmo. Sabe, muitas vezes você não consegue jogar para ganhar, porque você pensa que a única coisa que te resta são as suas deficiências. Portanto, o melhor que se pode fazer é jogar para não perder. É justamente essa mentalidade que está te impedindo de você chegar para o next level. E aqui Gideão, ele começa a ter que encarar isso. E Deus começa já a declarar, aqui Jesus, ele começa a declarar na vida dele algo que é profético. Você é um varão valoroso. Faz sentido? Eu estava lá na Jocum agora fazendo treinamento lá na base internacional da Jocum. E um jovem levantou a mão e falou assim: Theo, quando eu estou ministrando alguém para cura, e se Deus me revela a raiz de algo que é maligno na vida dele, o que eu faço? Eu falo ou não falo? Eu falei, bom, se você é uma pessoa que está na situação de líder, essa pessoa, um pastor, você tem a obrigação de lidar e tratar essa pessoa. Mas se você não está só ministrando, eu falei para ele, profetiza o oposto. Ele falou assim, outro dia eu estava lá na rua, estava ministrando alguém que era um crente desviado, e quando eu botei a mão, eu comecei a ver um espírito de pornografia sobre a vida dele. O que eu faria então nessa situação? Eu falei, você começa a declarar, eu declaro a santidade de Deus vindo na tua vida. Eu declaro que você vai andar em pureza. Eu declaro que você é um santo, você é um rei, você é um sacerdote. E você começa com as suas declarações criar a nova realidade para aquela pessoa, ou chamá-la para o seu desenho original. Faz sentido? O que Deus estava falando? Gideão, você tem um chamado para ser um guerreiro valoroso. Mas como assim? Só aquela palavra começou a gerar alguma coisa dentro dele. Estava chamando Gideão ao desenho original de Deus. E aqui ele fala assim, você vai derrotar os midianitas. Mas Deus, como eu? Vai nessa tua força. Que força? Quantos de vocês já sentiram assim? Deus está falando para você, assim, Deus, mas será que é comigo mesmo? Gideão está nessa mesma situação. E eu comecei a entender, sabe, o Senhor estava falando comigo sobre, sabe, nós conhecemos, abre comigo nesse versículo que eu já citei tantas vezes, é 2 Coríntios 12. Versículo 9, diz assim, e disse-me, isso aqui é Paulo falando sobre o diálogo que ele teve com Deus. Ele falou, Deus me disse. O que é que Deus disse a Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Fala comigo, fraqueza. Fala comigo, pecado. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que caem na categoria de deficiência. Debaixo da categoria de deficiência você tem suas fraquezas e você tem o seu pecado. Agora, o Senhor deixa uma coisa muito clara. Eu posso operar o aperfeiçoamento do meu poder na tua fraqueza. Ele não está falando que ele vai aperfeiçoar o poder dele em cima do nosso pecado. E naquele momento, Gideão, ele teve que tomar algumas decisões. Eu sei qual que é a minha fraqueza e eu sei qual que é o meu pecado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pecado de Gideão e como ele lidou com aquilo. Ele falou assim, Deus, se eu tiver que encarar o medo que eu tenho comigo mesmo, o medo da minha pessoa, eu vou ter que lidar com as minhas deficiências. Eu estou aqui para falar uma coisa para muitos de nós. Você tem deficiência e nós temos pecado em nossas vidas. O Senhor espera que nós venhamos tratar de uma maneira intencional com essas duas deficiências. Uma coisa você faz com a fraqueza que você não faz com o pecado, e uma coisa você faz com o pecado que você não faz com a fraqueza. Com o pecado você se arrepende e você fala assim, Deus, isso aqui é um... Sabe, o Senhor estava falando comigo sobre dois tipos de lixo. Eu vou falar para você que fraqueza e pecado são lixos. E talvez na tua casa você faça isso também. Você tem lixo que você fala assim, isso aqui não tem nem o que fazer com esse lixo. Eu vou jogar, isso aqui vai ser eliminado para sempre. Agora, tem outro tipo de lixo que vai ser reciclado. Faz sentido? E muitas vezes você tem que encarar a tua fraqueza como lixo que vai no cesto dos recicláveis. Isso aqui é a tua fraqueza. O lixo de pecado, ele vai embora. Deus, passa o teu sangue, eu me arrependo, eu confesso com a minha boca, eu clamo o teu perdão, eu não quero mais ter parte com isso. Leva isso aqui fora da minha vida, elimina isso de mim. E para sempre vai eliminar isso. Pecado. Agora, fraqueza. Deus, eu ponho aqui no cesto dos recicláveis. O que o Senhor pode fazer com isso? O Senhor fala assim, sabe, eu pego o teu lixo reciclável
essa tua deficiência que se chama fraqueza, e eu vou transformar isso em algo positivo. É uma plataforma para o meu poder se aperfeiçoar nela. Faz sentido? Olha só o que Paulo também diz. O próprio Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Olha só que interessante. Ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala comigo, tribulações. Dificuldades são provações. E eu falo para você que as suas tribulações, maior parte das vezes, vão atuar na área da tua fraqueza. Então a área da tua fraqueza é um lugar onde você é vulnerável. E na área da tua vulnerabilidade você vai experimentar provações, tribulações. A vida é essa que nós temos. Nós vivemos num mundo falido. Então aqui Paulo está falando assim, e não só isso, ele diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Fala esperança. Você vai de tribulação para esperança quando você leva o teu lixo para o reciclável. Deus recicla a tua fraqueza de uma tribulação, uma provação, para a esperança. Como que isso pode acontecer? Quando você enxerga a fraqueza é um lugar onde Deus pode manifestar o seu poder. A sua graça, Deus, permite com que a minha fraqueza venha a ser justamente algo que venha a se tornar esperança. Mas pecado eu tenho que eliminar. E Gideão, ele tinha isso muito claro dentro dele. Ele falou assim, eu tenho que eliminar. Tanto é que se você for começar a olhar o que a Gideão faz, imediatamente Gideão vai, ele pega e ele fala assim, eu vou me alinhar com o teu propósito. O que ele faz? Primeira coisa, ele sai daquela conversa com o anjo e ele vai para destruir o templo, ou melhor, o altar construído para Baal. Fala, Deus, o meu pecado é que eu tenho tido parte junto com a minha família, junto com a minha tribo em idolatria. Eu quero eliminar a idolatria nas nossas vidas. Eu vou destruir o templo de Baal. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, eu quero me alinhar com essa palavra. Sabe, tem gente que vem, escuta a palavra do Senhor, o Senhor fala assim, eis que te digo, meu varão valoroso, eu vou trazer vitória sobre a tua vida. Você fica, mas como eu? Quem sou eu? Eu sou o menor de todas as pessoas. Não, é você mesmo que eu quero fazer. E eu vou trazer algo sobre a tua fraqueza. E ele começa a prometer com isso, começa, uau, Deus, é isso. E depois que você se apresentou e que você recebe a palavra de Deus, o Senhor fala assim, agora é o momento de você se alinhar. E você sai da presença de Deus sem entender que você precisa fazer algo a respeito. Fala comigo, fazer algo a respeito. Fala aqui do outro lado, faz algo a respeito. Quando você sair daqui, você tem que fazer alguma coisa. Faz sentido? Gideão falou assim, não, eu entendi. O Senhor está vendo algo que eu não consigo nem mesmo, eu mesmo ver em mim. Eu vou fazer algo a respeito. Eu vou destruir o pecado. Tem coisas na tua vida que você vai carregar fraqueza pro resto da vida. Talvez Gideão, ele era uma pessoa que ele duvidava. Será que realmente? Mas ele entendeu, eu tenho que discernir o que é minha fraqueza, o que é pecado. Idolatria é pecado, isso eu vou eliminar. Agora você vai ver como Deus é tão gracioso e ele trata Gideão na fraqueza dele. Ele vem, ele acompanha Gideão, mesmo com a fraqueza dele, ele fala assim, não, eu vou te usar. Eu sei que você tem dúvida, eu sei que você tem medo, eu sei que você é inseguro, mas eu vou te ajudar. E ele vem aos poucos trazendo confirmações, pós-confirmações, falando, Gideão, eu sei que é a tua fraqueza, mesmo assim eu vou te usar. Mas Deus fala assim, se eu não consigo ter um alinhamento em primeiro lugar, eu não consigo nem atuar. Sabe, eu tenho entendido, Senhor, tem muita gente que não está vivendo o chamado de Deus na tua vida. Você está salvo, só que você não está vivendo o chamado de Deus na tua vida, porque você não consegue eliminar lixo. Você não sabe o que fazer com lixo. Tem lixo amontoado lá no teu quintal. E tem lixo que tem que ser reciclado. E tem lixo que tem que ser eliminado. Faz sentido? Eu estava lendo, ou melhor, eu estava assistindo um documentário de Fórmula 1 no avião vindo para cá, para o Brasil. E nesse documentário eles estavam falando sobre a história dos pit stops. E antigamente não existia pit stop na Fórmula 1. E eles começaram a pôr pit stop na Fórmula 1 até como uma estratégia para vencer a corrida. E um cara que era o chefe da equipe de Brabham, que era na verdade do Nelson Piquet lá em 1982, ele começou a entender que, sabe, se eu conseguir calcular o peso ideal do carro com gasolina e com os pneus, eu consigo ter uma estratégia que nós vamos fazer com que a nossa equipe venha ganhar a corrida. E ele chegou, ele estava explicando a estratégia, ele estava falando assim, existe uma quantia de gasolina ideal. Se eu ponho muita gasolina, vai ralentar o carro. Mas se eu ponho pouca gasolina,
e eu deixo o carro correndo com pouca gasolina, o carro perde o peso, ele não é mais centrado na pista, ele desliza e ele vai acabar saindo da pista. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo: é assim que você tem que lidar com as suas deficiências. Não que você seja um carro de Fórmula 1, mas naquele momento eu me vi, eu falei: Deus, eu tenho um tanque, e nesse tanque vai combustível, e muitas vezes o combustível são as minhas deficiências. E o Senhor está falando assim: ó, tem coisas na tua vida que você tem que eliminar. Porque se você não elimina, você fica muito pesado, você está ralentado, você fica lento demais, você não consegue fazer aquilo que Hebreus 12:1 diz. Abre comigo Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 fala sobre algo muito poderoso. Diz assim: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Ele está falando o quê? Você não tem como deixar e largar a tua fraqueza, mas você consegue largar o teu pecado. Abre mão do teu pecado. Você está numa corrida. Abre mão do teu pecado que te rodeia. Abre mão, porque se você não abrir mão, esse pecado vai te embaraçar, ele vai te prender, ele vai te ralentar. Faz sentido? Deus, então, já que tenho deficiência, por que o Senhor não remove de vez todas as minhas deficiências? Porque eu preciso um pouco de peso no teu tanque de combustível para te manter centrado. Naquele momento você está em alta velocidade, todas as coisas estão indo bem. Favor, quem já passou por isso? Embalo. Deus fala: lembra, você tem um espinho na carne. É o peso no tanque que te mantém centrado. Não sai viajando. Você é humano. Minha graça te basta. Faz sentido? A graça dele é tão tremenda que até as deficiências ele usa para nos proteger. Deus elimina todas as deficiências. Eu quero eliminar o pecado, eu quero manter a fraqueza. Por quê? Para garantir que você vai correr e manter na pista até o final. Faz sentido? Aqui Paulo está falando assim: olha, a gente está correndo de tal maneira. Alguns acham que não é Paulo, eu acho que é Paulo que escreveu Hebreus. Você está correndo de tal maneira, abre mão do pecado, isso aqui vai te embaraçar. Mas eu carrego também um espinho na carne. E toda vez que eu peço, tira esse espinho na carne, Deus fala: a minha graça te basta. É aí que eu aperfeiçoo o meu poder em cima da tua fraqueza. Em outras palavras, Deus está falando assim: ó, eu tenho que manter o nível certo de combustível de deficiência no teu tanque. O suficiente para não te ralentar e o suficiente para te manter centrado. Faz sentido? Naquele momento, Gideão, ele teve que lidar com aquilo. E quando ele passa por um alinhamento, no versículo, voltando agora para Juízes 6, que é o nosso texto principal, ele fala no versículo 34. Então, abre comigo, Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo. Agora, para pensar nisso aqui, eu queria que você entendesse uma coisa: alinhamento, fala comigo, alinhamento. Gideão passa por um alinhamento, e quando ele passa por um alinhamento, acontece o versículo 34. O Espírito de Deus passa, ele vem e se apodera sobre Gideão. E uma coisa que eu escrevi aqui: quando você se alinha à visão de Deus, você entende que dentro da visão de Deus existe provisão, proteção e capacitação. Como que eu vou ser um varão valoroso, Deus? Como que eu vou vencer os midianitas? Deus, quem que o Senhor vai pôr ao meu redor? Deus está falando assim: não, lida com as tuas deficiências, elimina o pecado e apresenta para mim tuas fraquezas. Deixa que eu vou trazer para você a provisão, a proteção e a capacitação. Faz sentido? Muitas pessoas falam assim: Deus, se o Senhor está me chamando para essa missão, explica para mim todo o plano. Eu quero saber como que nós vamos fazer a tua estratégia. Eu falo assim: não funciona assim. Só preciso de um sim. Me dá o teu primeiro sim, eu te mostro o que a gente vai fazer. E daí eu venho com uma outra proposta. Se você me disser o teu segundo sim, eu vou desenrolar algo miraculoso na tua vida. Daí eu venho com uma outra proposta. Se você me der o terceiro sim, e de repente quando você passa a tua vida com um estilo de vida dizendo sim à metanoia, sim à transformação, sim a não só ser salvo, sim a ser chamado, você começa a entender: eu estou vivendo a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Eu estou olhando para trás e eu vejo um histórico de glória em glória, e eu posso dizer que eu sou next level. Faz sentido? Olha aqui o que está acontecendo. Gideão, ele tem que encarar primeiramente o medo de si próprio. A segunda coisa que Gideão tem que fazer, ele tem que encarar o medo das pessoas. Sabe, muitas vezes o que está te impedindo de você começar a jogar para ganhar é porque você tem muito medo do que as pessoas vão pensar de você.
Eu estava conversando com um jovem ontem à noite, estava em Blumenau, Santa Catarina, ministrando ontem à noite mesmo, e eu estava conversando com um cara, eu falei assim para ele, deixa eu falar uma coisa, você esquece a possibilidade, não existe nenhuma possibilidade nessa terra de você cumprir o propósito de Deus na tua vida sem ofender pessoas. Você tem que abrir mão da necessidade de ser entendido. Quer servir a Deus? Abra mão da necessidade de ser entendido. Mas eles não entendem. E daí? Me explica como que Pedro responderia ao seu próprio pai. Pedro, cadê você? Eu não estou mais trabalhando com você, pai. Mas como assim? Hoje de manhã você saiu para trabalhar com a gente? O que aconteceu? Apareceu um homem, eu estava arrumando as redes, e ele falou para mim, siga-me e eu te farei pescador de homens. E o que você fez, Pedro? Eu larguei a rede e eu saí andando atrás desse homem. Como que você explica isso para o teu pai? Abra mão, fala quem está do lado, abra mão da necessidade de ser entendido. Gideão teve que abrir mão da necessidade de ser entendido. Ele falou assim, primeira coisa, eu preciso lidar com o medo que eu tenho acerca de mim, o medo de si próprio. E a segunda coisa, eu tenho que abrir mão de ser entendido, da necessidade de ser entendido. Eu tenho que lidar com o medo das pessoas. Ele teve que enfrentar o medo das pessoas. E olha só uma coisa interessante, Deus é tão gracioso, Deus é tão bom, que Deus trabalhou com Gideão um processo. Ele falou assim, eu vou trabalhar com você, tem muito temor de homens, Gideão, mas eu vou trabalhar com você um processo. Se você for ver, você vai anotando, depois você lê com calma. Deus, ele trabalha com o processo de Gideão, que ele fala assim, eu te dou um sinal sobrenatural e eu elimino um pouco do temor dos homens. Eu te dou um outro sinal sobrenatural e eu elimino um pouquinho mais do temor dos homens. Olha só o que está acontecendo aqui. Se você for acompanhar no capítulo 6, versículo 20 a 21, aqui o anjo do Senhor aparece para ele, ele fala assim, Gideão fala assim, eu preciso de um sinal, espera aqui que eu vou voltar para um sinal. E Gideão vai, ele prepara uma carne de cabra, ele prepara pães asmos, ele tem então um molho da carne, e quando ele chega diante do anjo do Senhor, o anjo do Senhor fala assim, ponha isso em cima da rocha, ele põe em cima da rocha, derrama o molho em cima do sacrifício, ele derrama o molho do sacrifício, o anjo do Senhor pega então a vara, ele toca naquela rocha, fogo sai da rocha, queima o sacrifício e desaparece diante de Gideão. E Gideão fala assim, uau, eu estava diante do anjo do Senhor. Primeiro sinal, Deus dá para ele o primeiro sinal. Logo na sequência, você vai lá, versículo 27. Então Gideão pegou os homens seus servos e fez de acordo com aquilo que Deus disse para ele, porque ele temia a casa de seu pai e os homens da cidade demais para fazê-lo de dia e fê-lo de noite. O que ele fez? Ele destruiu o templo de Baal, o altar de Baal. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Gideão vai diante do Senhor e fala assim, eu preciso de um sinal. E Deus fala assim, eu espero, vai lá e pega as coisas e eu te dou um sinal. Gideão prepara o sacrifício, ele vem, ele toca no sacrifício, o fogo vem na pedra, queima o sacrifício. Naquele momento, Gideão fala assim, eu tenho um sinal. Agora eu vou enfrentar o medo das pessoas. Faz sentido? Ele vai lá e ele fala assim, o meu pai tem um templo para Baal. Os amigos do meu pai, que seguem o meu pai, eles adoram Baal. Os meus vizinhos são todos adoradores de Baal. Eu vou destruir o templo de Baal. Alguns poderiam pensar, Gideão, se você acabou de ver o próprio Jesus queimando o teu sacrifício, você é muito covarde para você não conseguir fazer isso durante o dia. Vai lá e destrói tudo na cara deles mesmo. Gideão está ainda lidando com o processo, com a sua fraqueza do medo. Ele fala assim, não, eu vou fazer pelo menos, eu faço, mas eu vou fazer de noite. Ele vai lá e derruba o templo de Baal durante a noite. Agora, alguns podem pensar, continua covarde. Mas o Senhor está falando assim, está começando um processo na vida de Gideão. Faz sentido? E o Senhor trabalha muitas vezes dessa maneira. Olha só o que está acontecendo aqui no versículo 27. Ele vai lá, ele derruba o templo de Baal. E olha só o versículo 34 que a gente acabou de ler. Versículo 34, eu repito, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiezritas para segui-lo. E no versículo 35 ele continua com essa unção. Em outras palavras, Gideão ele fala assim, Deus, eu quero alinhamento na minha vida. Deus fala, limpa-se, se livra do pecado. Pecado de idolatria, vou me livrar disso. Ele faz isso, ele se livra daquilo, ele é tomado pelo poder de Deus, e Deus dá para ele a unção da convocação. Existe uma unção aqui, eu não sei se você sabia disso, mas existe uma unção de convocação no reino de Deus. E Gideão, ele é chamado para aquilo. Ele fala assim, ele se levanta, o Espírito do Senhor vem sobre ele, ele começa a convocar.
Sabe, quando você começa a ler ao longo da história da igreja, até na Bíblia e ao longo da história da igreja, você começa a ver que Deus levanta homens e mulheres de Deus, e quando Ele tem uma missão a nível nacional, Ele também traz a unção da convocação. Gideão é tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a unção de convocar. Me explica como que um povo que está sendo opresso pelos midianitas há 7 anos, se escondendo mantimento pelas montanhas, esmirilhando trigo no lagar, se adorando Baal, de repente Gideão vai lá e ele quebra todo Baal, o templo, o altar de Baal. De repente ele se levanta e fala assim: agora pessoal, a gente vai contra os midianitas, quem está comigo? As pessoas começam a chegar, 32 mil homens. Quem concorda que é sobrenatural? Humanamente não faz sentido ele conseguir convocar tantas pessoas, mas ele foi tomado pela unção da convocação. E aqui Deus está começando um trabalho com ele. Ele está falando assim: eu te dou um sinal, você age em cima daquele sinal. Ele agiu em cima do sinal, destruiu o templo de Baal. Agora eu te dou a unção. Ele convoca, e olha só o que acontece. Ele continua ainda batalhando esse medo, e ele chega no versículo 37, 6:37, ele fala assim: Deus, eu preciso de mais um sinal. Deus, eu vou botar aqui a lã. Amanhã eu ponho a lã no chão. Se o orvalho vier e todo o chão ao redor da lã estiver seco, e dentro da lã tiver todo o orvalho, eu sei que é um sinal. Manhã seguinte ele se levanta, ele pega a lã, e a palavra de Deus diz que ele pega a lã, ele espreme a lã, ele consegue encher um copo de água com o orvalho da lã. Agora Deus fala assim, talvez Deus está falando assim: Gideão, eu já te dei 2 sinais. E Gideão fala assim: Deus, terceiro sinal, por favor, não fique bravo comigo. Eu quero pedir mais um sinal. E Deus, na sua paciência, fala: tudo bem, a gente está num processo. Eu falo assim: amanhã todo o chão vai ficar cheio de orvalho molhado, a lã vai ficar seca. Se você continuar lendo aqui no texto, no finalzinho do capítulo 6, versículo 39 e 40, acontece que aquilo que ele pede, Deus faz. O chão está molhado e a lã está seca. E Gideão fala assim: agora eu sei. O que Deus está fazendo? Deus está trabalhando um processo na vida dele, e muitas vezes você tem que começar a distinguir aquilo que Deus está fazendo com sinais sobrenaturais na tua vida. É difícil você ver o agir de Deus na tua vida se a única coisa que você vê é o espírito de Jezabel, é o devorador, está amarrado, em nome de Jesus, é o demônio está me pegando. Sabe, alguns de vocês têm que parar de ficar vendo o demônio e começar a se posicionar, alinhar. Se você não se alinha, você vai ver demônio o resto da tua vida. É o momento de você se alinhar, falar: Deus, que eu tenho que lidar com as minhas deficiências, as fraquezas eu ofereço como uma plataforma para a tua graça pousar, e o pecado eu elimino para eu poder correr a corrida. Faz sentido? E aqui Gideão, ele está em alinhamento, e ele começa a enxergar agora: Deus, eu estou vendo, o Senhor está fazendo um processo na minha vida. Sabe, Deus está, quando você começa a ver o sobrenatural de agir na tua vida, você tem que entender: todo agir sobrenatural de Deus na tua vida não é só um evento. Não é um evento, é um portal. O Senhor me trouxe uma provisão sobrenatural. Ele me trouxe a bolsa para eu pagar a faculdade, uma bolsa na faculdade. Deixa eu te falar, Deus se importa com a tua faculdade? Se importa. Deus quer que você continue estudando? Quer. Deus proveu porque Ele te ama? Sim. Mas é muito mais do que aquilo. Faz sentido? E a tua função é dizer: muito obrigado, Deus, mas o que mais o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor me trouxe um livramento. Eu estava naquela loja, e 5 minutos depois que eu fui embora, houve um assalto e pessoas foram pegas como reféns. Deus me livrou. Deus te livrou? Sim. Ele te ama? Sim. Ele te protegeu porque você orou de manhã para a proteção de Deus? Sim. Mas você tem que perguntar: que mais, Deus? Qual que é o teu convite nesse livramento sobrenatural? Qual que é o teu convite nessa provisão sobrenatural? Eu estava com pneumonia, eu vim para frente, eu recebi uma oração, Deus me curou. Ele quer que você tenha saúde física? Sim. Ele morreu pelas tuas enfermidades? Sim. Mas a pergunta é: Deus, que mais? O que o Senhor está querendo falar? Para que o Senhor quer me convidar? Ele não está queimando um sacrifício na pedra só para provar que Ele é o anjo do Senhor. Ele não está fazendo com que a lã venha estar cheia de orvalho e o chão seco só para falar: realmente fui eu que te falei. Gideão, você não está entendendo? Ele está trabalhando algo em Gideão que ele nem percebia. Ele estava eliminando o temor dos homens dentro dele. Faz sentido? Deus nunca trabalha em só uma dimensão.
ele é multidimensional. E você tem a obrigação de perguntar a Deus: o que mais que o Senhor está fazendo? Tem que ter algo mais do que simplesmente uma via de uma mão. Tem alguma coisa que está acontecendo. O Senhor não está só trabalhando aqui, o Senhor está trabalhando aqui, o Senhor está trabalhando aqui, o Senhor está trabalhando aqui. Eu tenho que começar a discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Faz sentido? E aqui Gideão, ele está começando a entender: Deus está fazendo um processo na minha vida. Agora olha só que interessante, Gideão, sabe, a atenção e a exposição ao sobrenatural estavam preparando Gideão para um desafio muito maior no campo de batalha. Deixa eu falar, você está passando por umas situações hoje que você pode pensar: Deus, eu preciso de um livramento. E Deus traz o livramento, e Deus traz a provisão, e Deus traz o sobrenatural, o milagre. Eu falo para você que aquilo que Deus está trazendo para você está te preparando para uma coisa muito maior. O que você está enfrentando hoje nem se compara com as conquistas que Ele tem preparado para você ganhar no futuro. E se a gente não mudar a nossa mentalidade: eu vou parar de jogar para não perder, agora eu vou jogar para ganhar, você não vai conseguir enxergar isso. Você vai começar só enxergando: eu preciso de um livramento hoje, tenho que ir para a igreja, eu preciso de um milagre, eu tenho que falar comigo. Ele vai falar com você, na misericórdia dele, Ele vai falar com você. Só que quando você muda a tua ótica, a tua perspectiva, e você fala assim: Deus, eu vou parar de jogar para não perder, eu quero jogar para ganhar. Você começa a entender: isso que o Senhor está fazendo aqui, o Senhor está me preparando para uma vitória que eu vou precisar ter lá na frente. E essa vitória é um desafio muito maior do que esse desafio que eu tenho hoje. Então eu posso voltar ao meu arquivo histórico e falar: se o Senhor foi fiel comigo em 95, se o Senhor foi fiel comigo em 2003, se o Senhor foi fiel comigo em 2010, em 2017 o Senhor me leva para o next level. Agora, se você está jogando só para não perder, você está pensando: ufa, me livrou de uma outra, ufa, me livrou de mais outra, ufa, mais uma vez, caramba, esse Deus é bom, cara. Você está só no assistencialismo espiritual. Me dá o pão de hoje, me dá o pão de hoje. Deus fala: não, eu estou te dando o pão de hoje, mas eu quero te ensinar a fazer pão. Faz sentido? Eu quero fazer esse mover na tua vida ser sustentável. E só enxerga isso quem para de jogar para perder, para não perder, e passa a jogar para ganhar. E último ponto aqui: o medo de perder. Muitos de nós temos o medo de si próprio, temos o medo das pessoas, o que elas vão falar. E muitos de nós falamos assim: cara, é melhor eu nem entrar no jogo para ganhar, porque senão eu perco. Contanto que eu não perco, eu fico aqui só na retranca, eu pelo menos garanto o resultado. Deus fala assim: não, muitas vezes é justamente isso que vai te fazer perder. Faz sentido? Gideão, ele começa a falar assim: Deus, tá bom, agora o Senhor já provou. E na verdade, as pessoas falam que foram 3 sinais que Gideão recebeu, na verdade foram 4. Eu não tenho tempo para entrar nisso, mas antes dele ir para a guerra, ele vai para o acampamento junto com seu servo, e alguém tem um sonho. Na véspera da guerra, Gideão ainda não tem confiança plena. Ele tem um plano, ele tem um sonho, e Deus fala assim: agora é a hora de atacar. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu não tenho tempo para entrar nesse sonho, mas vamos continuar aqui no texto. Vá comigo em Juízes 7 agora, próximo capítulo, versículo 2, diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então Gideão, ele fala assim: Deus, eu estou em alinhamento contigo. Deus, enquanto falando de Gideão, pense sobre você, nós temos que pensar sobre nós mesmos. Ele fala: Deus, eu sei que tem pecado na minha vida, eu vou lidar com isso. E você lida com o pecado. Deus, eu tenho fraqueza na minha vida, eu apresento como uma plataforma para a tua graça pousar. E você começa a ver: uau, Deus está aparecendo. Você começa a falar assim: Deus, estou me alinhando, o Senhor está trazendo a provisão, o Senhor está trazendo a proteção e a capacitação. A capacitação é a graça, a tua graça vem sobre mim. É a capacitação sobrenatural para você cumprir a missão de Deus. Ele convoca, ele começa a ver 32.000 homens. Uau! Para quem pensava que era um pobrezinho da família mais pobre de Manassés, estava muito bom você convocar 32 homens, não é verdade? 32.000 homens. De repente ele olha e fala assim: uau, Deus, agora eu estou vendo que o Senhor está realmente me vendo como um varão valoroso. Agora eu estou entendendo. E Deus fala assim: não, tem muita gente. E você vai encontrar a espada na tua vida. Você vai começar a encontrar um embalo. De repente Deus fala assim: não é assim. Eu preciso de um espaço. Livra de 22.000 pessoas. Como assim, Deus? Essas 32.000 pessoas vieram como resultado da unção que o Senhor me deu.
E Deus fala, não, se for dessa maneira, eles ainda não vão entender que sou eu preciso que você reduza o grupo. E Gideão aqui, ele reduz de 32, baixa para 10 mil pessoas. Olha só, e daí versículo 5, assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe, aqui no versículo 4, ainda o Senhor fala assim, ainda tem muita gente, 10 mil, tem muita gente, faz alguma coisa, eu tenho uma outra direção, você tem que filtrar mais dentro do grupo, de 10 mil ele tem que reduzir. Então no versículo 5, Gideão leva os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. 6, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão, com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. E Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, fala comigo, 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O que é que Deus está fazendo com 300? Eu quero que você entenda, 32 mil, agora ele está com 300 homens. O que Deus está falando? Eu preciso de um espaço, e esse espaço são 31.700 homens. Deus está falando assim, a minha lacuna é 31.700. Gideão, você consegue se livrar de 31.700 para que eu venha entrar nessa equação? Faz sentido? Às vezes você começa a ver o momento, um embalo, onde a unção que vem por conta do teu alinhamento proporciona a tua vida, e de repente você está naquele embalo gigantesco, você fala assim, Deus, é agora que a gente vai levar essa, é agora que a gente ganha esse jogo, e você fala assim, não, me dá espaço. Como que eu te dou espaço? Eu quero que você abra mão de tudo aquilo que você está se apoiando, porque muitas vezes, aquilo que é para ser um meio se torna um fim dentro de nós. Deus fala assim, a unção de convocação vem para você, você vai convocar um exército, e esse exército vai ter vitória, e de repente você vê que aquilo que Ele te deu para ser uma ferramenta se torna um fim, e depois, antes de você ter a unção de convocação na tua vida, você estava confiando em Deus, de repente você viu que a unção de Deus fez na tua vida, você passa a confiar naquilo que Deus te deu, e Deus fala assim, não, agora vamos realinhar de novo. É um processo de alinhamento, depois outro processo de alinhamento, faz sentido? E o Senhor está falando assim para Gideão, agora você consegue abrir mão de 31.700 homens, porque esse é o espaço que eu preciso para entrar nessa equação e fazer um milagre? E Gideão tinha uma pergunta, o que eu faço com medo de perder? Eu sabia que a gente ia ganhar com 32 mil, mas com 300, Deus, com 300 é demais, será que a gente consegue ganhar? E basicamente Gideão está falando assim, Deus, se o Senhor está falando para a gente subir para o ataque, e confiar que o Senhor vai cuidar da defesa, a gente sobe, mas eu estava com bons defensores aqui. Deus fala, me dá espaço na defesa, vai para o ataque. Faz sentido? E aqui Gideão, ele tem a vitória. Olha só, nosso tempo está terminando, vamos lá, Juízes 7:19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocados as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias, eram 3 companhias de 100 homens. Ele dividiu o seu exército gigantesco de 300 homens. Aqui nosso exército aqui é maior do que o exército de Gideão. O exército está aqui, aqui sem tamanho de que 300. Então, aqui a gente era maior que o exército de Gideão. Ele falou assim, você vai ficar aqui com o general fulano, aqui vocês vão ficar comigo, e aqui o general ciclano vai cuidar disso aqui. Cada um pega uma jarra, uma trombeta e vão embora. Essa era a estratégia. E Deus está falando assim, essa é a minha estratégia. Essa é a minha estratégia, porque agora eu tenho uma lacuna. Sabe, o Senhor falou comigo. Você vai para o metrô lá em Londres, tem um sinal que fala assim, mind the gap. Alguém já viu esse sinal? Mind the gap. O que quer dizer isso? Presta atenção no vão. Sabe quando você estiver próxima vez que você está pegando aqui o metrô em São Paulo, olha para aquele vão e pensa em Gideão. Não, ele está falando assim, presta atenção no vão. O que é aquele vão? Esse gap é o espaço que Deus entra. Às vezes Deus está falando para você, aumenta o gap. Sabe o que é o gap? O vão é o espaço de um degrau do teu nível atual para o teu próximo nível. Deus está falando assim, eu quero te levar para o próximo nível. Eu quero fazer você next level. Só que para você chegar no next level, me dá um degrau.
Cara, você me ofende com a tua falta de fé, com a tua pouca fé. Me dá um degrau. Deus está falando hoje para você, me dá um degrau. Fala para quem dá um degrau para Deus. Estou pensando, não, Deus, eu vou te dar uma rampinha, bem leve, com um ângulo bem sossegado, para o Senhor vir assim, só deslizando. Não, me dá um degrau, cara. Me dá um degrau. Eu gosto de pisar um degrau. Deus, qual que é o tamanho desse degrau? 31.700 homens, me dá um degrau. Você tem medo de perder ou você vai me dar um degrau? Deus, eu pensava que a gente ia ganhar com 32 mil. Se a gente ganhar com 32 mil, você não me dá um degrau. Eu quero te levar para o next level. Faz sentido? E Deus está falando assim para Gideão, você tem fé em mim? Será que os 4 sinais que eu já te dei conseguiu eliminar o medo em você? E Gideão fala assim, Deus, porque eu fui fiel em sair daquele lagar. Deus, porque eu me posicionei perante a minha família. Porque eu me posicionei perante a minha tribo. Porque eu me posicionei perante os 32 mil. Hoje eu tenho conquista. Sabe o que é isso? É o leão que Davi matou no campo. É o urso que Davi matou no campo. E agora ele está diante do Golias dele. Em outras palavras, tudo no reino de Deus é progressivo. Sabe, o desafio que você tem hoje, talvez você está falando assim, Deus, hoje eu tenho que... Alguns de vocês aqui, vocês têm que destruir alguns templos de Baal, alguns altares de Baal. Outros já destruíram e você está falando assim, e Deus está falando assim, você tem que se posicionar perante a tua família. Outros já destruíram os templos de Baal, já se posicionaram perante a sua família, e Deus falou assim, eu tenho que lidar com o medo dentro de você. E o medo que você tem de agradar as pessoas. Alguns de vocês hoje, alguns de nós, eu incluso, nós temos que nos livrar da necessidade de ser sempre entendido. Esquece isso, cara. Você, assim como eu falei para aquele jovem ontem à noite, você não vai cumprir o propósito de Deus na tua vida sem ofender alguém. Nem todo mundo vai entender aquilo que Deus te chamou para fazer. E não é para todo mundo entender. E você tem uma escolha hoje. Ou eu vou ter temor dos homens, ou eu vou ter temor de Deus. E Gideão falou assim, Deus, eu vou derrubar esse altar de Baal. Meu pai construiu esse altar bem na frente da casa dele. Ele e os amigos deles vão querer me matar. Mas eu vou me alinhar contigo. Eu te garanto que o pai de Gideão e os amigos do pai de Gideão, depois da vitória dos midianistas, estavam voltando e falando assim, muito obrigado. Muito obrigado por você se posicionar, mesmo quando nós não entendíamos aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu estou cansado de ver jovens que não vivem o chamado de Deus, porque eles têm medo daquilo que os pais vão pensar deles. Pais cristãos. Eu estava falando com outro jovem ontem, hoje de manhã, na verdade, estava me levando para o aeroporto para vir para cá. Ele falou assim, Theo, o meu pai é presbítero na igreja, mas ele sabe do meu chamado, só que ele não me apoia. Eu falei, que hipocrisia, né? O teu pai era aquele cara que te pegava de manhãzinho e falava assim, vai para a escola dominical, você vai aprender a Bíblia. Vai para a escola dominical, você vai aprender sobre a cruz de Jesus. O teu pai foi aquele lá que chorou com você no teu batismo nas águas. Acho que teu pai não entendeu nada que ele estava fazendo quando ele estava te criando na fé. Ele ficou me olhando, sabe o que teu pai estava fazendo? Ele estava falando para você, filho, siga Jesus. Jesus fala para você carregar a tua cruz, para você negar a si mesmo. E agora quando você está querendo pôr em prática tudo aquilo que o teu pai falou para você fazer, o teu pai está falando, não faça isso. Então pai, você está se contradizendo? Muito jovem que não está vivendo o chamado de Deus na sua vida, porque tem medo que a sociedade vai pensar, que os meus tios vão pensar, que a tradição da minha família vai pensar, que os meus pais vão pensar, que os meus primos vão pensar, o que a minha tribo vai pensar. Gideão teve. Eu falei para esse jovem, sabe, às vezes você vai ter que quebrar e cortar esse cordão umbilical, seguir aquilo que Deus tem para você, porque um dia Deus vai te trazer de volta e eles vão ser gratos que você foi e cumpriu aquilo que Deus tinha, porque aquilo que você está carregando é o que vai fazer com que eles cheguem ao seu próximo next level. Não haveria família de Gideão se Gideão não se posicionasse contra o Baal na vida do pai. Não teria um futuro para Israel ou para a família dele, para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, se ele não tivesse posicionamento, assim, eu não vou ter mais medo de pessoas. E depois Deus finalmente o leva para aquele lugar onde ele fala assim, eu não vou ter medo de perder. Se eu cheguei até aqui, sabe, alguns de vocês chegaram até aqui, Deus fala assim, agora você está com medo de perder? Quanto que eu já fiz na tua vida? Você precisou de um sinal, eu te dei. Você precisou de 2 sinais, eu te dei. Você falou, Deus, por favor, não fica bravo, eu preciso de um 3º sinal, eu te dei. Até o 4º sinal que você nem pediu, eu te dei. E agora você vai jogar para não perder? Faz sentido?
Fala para quem é do teu lado, joga para ganhar. Next level. Fica de pé onde você está. Feche teus olhos. Eu quero que você feche teus olhos, só abre o teu coração agora. Fala aqui que Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento depois da meia-noite, e assim que foram trocadas as sentinelas, eles tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. O que Deus quer fazer na tua vida não faz sentido e não precisa fazer. Como que você vence um exército quebrando um jarro de barro e tocando uma trombeta? Talvez você está falando assim: Deus, eu preciso de uma espada. E Deus falou assim: não, você precisa de um jarro com uma luz dentro e uma trombeta. Como assim, Deus? O Senhor me leva até aqui para o Senhor fazer eu fazer uma loucura dessa? Deus falou assim: não é loucura. Você está aumentando o gap para eu entrar. Não tenha medo de perder. Eu quero com você te levar para o next level. Aonde você está agora, não sei se você precisa lidar com o medo de si próprio. Eu não sei se você tem que lidar com o medo de pessoas. Então não sei se você tem que lidar com o medo de não perder. Mas hoje é um dia onde Deus está falando: chega de jogar para não perder. Eu quero que você comece a ser que nem Gideão, comece a jogar para ganhar. Eu não sei onde você está, mas nesse momento o Senhor está falando assim: eu não te trouxe aqui para você duvidar agora do que eu estou fazendo na tua vida. Quantos mais sinais você precisa? É o momento de você se posicionar agora. Aonde você está, comece a se posicionar com Deus agora. Aonde você estiver agora, comece a se posicionar com o Senhor.